Olá, bem-vindo a mais um programa Eleições 2024, onde durante os últimos meses discutimos sobre a corrida eleitoral em todo o Brasil e principalmente São Paulo. Esse é o nosso último programa antes do primeiro turno e mais uma vez a nossa convidada de sempre, Cila Schumann, presidente do Instituto Ideia. Cila, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, André. Tudo bem? Tudo bem. E para me ajudar na condução dessa conversa, mais uma vez também Clara Assunção, repórter de Brasil. Tudo bem, Clara? Tudo bem, André? Tudo bem, Cila? Oi, Clara. Estamos na expectativa aqui, a gente vai falar muito sobre o debate de ontem da Globo, que foi o último debate antes do primeiro turno, tanto em São Paulo quanto em diversas outras capitais. A gente vai falar também sobre a expectativa para o domingo e convidar você para o domingo. Aqui na Exame, no nosso canal do YouTube, teremos uma live, Cila estará conosco, teremos outros convidados também, onde a gente vai acompanhar a apuração e dar o resultado de quem vai ser eleito, dos cenários de segundo turno e discutir também os próximos passos, não só olhar para o resultado, mas também analisar ali no quente o que vai acontecer até o segundo turno, que vai ser no dia 27 de outubro. Então a gente já tem o link. Se você acessar o canal da Exame, depois que você terminar de assistir nosso programa, você consegue abrir, curtir a programação da live e ativar o sininho para no dia 6 de outubro vai chegar uma notificação para você e você vir aqui acompanhar o resultado das eleições conosco. Então, para começar, Cila, ontem a gente teve o debate da Globo. Quem participou foi o Ricardo Nunes, o atual prefeito, o Guilherme Boulos, Pablo Marçal, Tabata Amaral e o José Luiz da Atena, né? A Globo decidiu convidar os 5 candidatos mais bem colocados e seguindo a regra eleitoral também. Mais ou menos teve 17 pontos de audiência, segundo o Ibope, que isso dá mais ou menos assim 4 milhões de pessoas assistindo, né? Numa média, durante todo o programa. É uma pergunta difícil, mas você acha que teve algum vencedor nesse debate, Cila? Olha, eu até acho, foi um debate, o debate da Globo, em geral, ele tem maior audiência, porque exatamente a gente tem ainda na espontânea, nas pesquisas públicas e mesmo na pesquisa que a gente fez do IDEA essa semana, que a Exame divulgou, a gente tem um grande número de indecisos, né? Ali na espontânea você tem até 40% de indecisos há 3 dias do pleito, né? Então, o debate da Globo, ele serve muito para isso tradicionalmente, né? O eleitor vai lá dar uma olhadinha. Agora, nessa campanha tem também uma curiosidade para saber o que vai acontecer, porque foi realmente uma campanha de muitos debates aí. Acabei de ler, alguém fez a conta, mais de 22 horas de debate, né? Só num primeiro turno em São Paulo, e lembrando que a eleição é curta, né? Então, foi um debate que gerou atenção e que eu percebi melhor no debate de ontem as estratégias de cada um. Então, começando pelo Guilherme Boulos, acho que ele saiu muito bem na estratégia dele, lembrando que cada um tem a sua estratégia. O Guilherme Boulos, visivelmente, ele procurou ali no debate ampliar a votação dele nas classes mais baixas e menos escolarizadas e nas franjas da cidade. Então, ele demonstrou conhecer muito esses lugares, conhecer muito os problemas dessa população e se comunicou muito com esse eleitor. Por que eu acho isso muito interessante? Porque o Guilherme Boulos, embora seja o candidato de esquerda, ele é o candidato dos ricos, né? Ao contrário do que o PT sempre representou, ou do que a esquerda, o Campo Vermelho, representou na eleição. Então, é esse eleitorado que ele precisa conquistar, até porque o outro eleitorado, o dos mais ricos, ele está congestionado ali, especialmente pela presença do Pablo Marçal. Então, eu vi muito o Guilherme Boulos digamos que administrando o primeiro turno para chegar bem posicionado no segundo turno. Então, ele não aumentou a rejeição dele, ele fez um esforço muito grande para moderar e, nesse sentido, não aumentar a rejeição dele, que era o principal problema, e agora, nessa reta final, procurando conquistar um eleitor diferente do que o que ele já tem, que é a estratégia necessária para ir ao segundo turno, usando inclusive muito o nome da Marta Suplicy, que tem muita entrada lá. Então, em primeiro lugar, eu vi um destaque bom para o Guilherme Boulos. O Pablo Marçal é sempre aquela incógnita e digamos, bagunçou as peças, né, desse primeiro turno. Ele apareceu ali comportado, eu tenho dúvidas de se isso funciona. Por outro lado,
Se fosse um candidato tradicional, eu diria que não, com certeza, porque, né, você é uma coisa e se aparece como outra, né, uma coisa que eu digo como atitude, tudo, até porque ele tinha uma atitude muito agressiva, né, até então. Por outro lado, como o eleitor dele é muito cristalizado e ele é muito bem definido, né, ele é um eleitorado escolarizado, de alta renda, evangélico e masculino, ele está ali segurando o eleitorado dele, porque ele percebe que, com essa votação que ele tem hoje, ele tem capacidade de chegar no segundo turno. Então, acho que ele já quis um pouco moderar para mulheres, enfim, para outro tipo de eleitorado. Não sei se ele conseguiu conquistar esses votos, mas certamente conseguiu segurar os dele ali. Enfim, então foi um debate mais tranquilo, né? Inclusive com a presença dele. Lembrando que o Boulos foi quem o provocou. Sim. Então o Boulos já fez um exercício de segundo turno também, de ser quem tem capacidade de provocar o Pablo Marçal. Nisso tudo, acabou que o Ricardo Nunes ficou um pouco perdido ali no debate, né? Ele não fez uma estratégia específica para esse momento, ao meu ver. Ele continuou fazendo o que ele já estava fazendo, que é divulgar as obras dele, dizer que a prefeitura vai bem, dizer que tudo que os outros propõem ele já faz, mas, no entanto, a gente não vê a avaliação do Ricardo Nunes subindo, né? Ele teve uma melhora de avaliação ali num certo momento da campanha, mas depois isso estacionou. E seria muito necessário para o Ricardo Nunes ter aumentado a avaliação dele, porque a avaliação e a votação de um incumbente tem uma correlação direta, né? E ele não conseguiu fazer isso. É verdade que ele apanhou muito, até eu tenho tentado evitar essa palavra apanhou, porque nessa eleição corrida, chegou às vias de fato, né? Apanhou no sentido de ser criticado, gente. Mas, enfim, ele foi difícil para ele, mas eu vejo assim, né? Acho que a gente até já falou sobre isso, eu creio que no último debate. Ontem até o Ricardo Nunes tentou, em alguns momentos, dizer que ele entendia que ele não tinha feito tudo, que ele entendia que ainda tinha coisas para fazer. Mas até então eu vi uma postura do Ricardo Nunes, especialmente nos debates, um pouco desconectada da realidade do eleitor, né? Como que dizendo que está tudo bem, que tudo funciona, que fez isso, que fez aquilo, e eventualmente o eleitor não se vê atendido. Quem mais chamou atenção para isso foi a Tabata. Né? Então a Tabata ela vem chamando atenção para isso nos debates corretamente, porque, né, a gente percebe em pesquisa ou mesmo em conversas, São Paulo é uma cidade muito complexa, né, gente? É difícil alguém chegar e dizer que São Paulo está resolvida, que São Paulo está tudo funcionando, né? Não é uma capital menor, né, de população, de desafios, né, em que a população se sinta tão bem atendida. Acho que é muito raro que aconteça isso em São Paulo, porque existem muitas São Paulos também, né, é uma cidade muito complexa. Então, acho que no final das contas, para responder a sua pergunta, eu acho que o debate acabou não sendo bom para o Ricardo Nunes, que está precisando dar uma acelerada. Já falaremos do dólar. Está precisando dar uma acelerada nessa reta final, né? Porque uma campanha nesse momento pode dar qualquer coisa, né, gente? Tá em aberto, então, né? Tá em aberto, 100% em aberto. E até ao longo da semana, eu e o André, a gente foi conversando com as campanhas para entender como elas iam usar esse momento. Todas destacaram que o debate da Globo era fundamental nessa reta final, principalmente de olho nos indecisos que você comentou, né? São mais de 40%. E um ponto que o Nunes ontem, a gente falando com interlocutores da campanha, eles falaram muito que o prefeito ia usar aquele espaço para defender o voto útil, trazer o legado dele, como você comentou que ele fez, mas ele não, em nenhum momento, falou do voto útil contra o Marçal. E aí, na coletiva, ele foi questionado sobre isso ontem após o debate da Globo, e ele disse que, de fato, não é só as pesquisas que erram, numa referência que ele criticou ali o Datafolha, falou que não é bem assim, que nas quales dele, ele saiu até animado
reclamado do pós-debate, falando que as qualis estavam dando que ele estava melhorando, com desempenho bom no debate, e todas as outras campanhas não confirmaram essa informação nas qualis que elas estavam fazendo ali em tempo real. E aí mas ele reconheceu que errou nesse voto útil. Então, ele perdeu o latifúndio que ele tinha de TV, ele tem aí 2 dias agora pela frente. A situação dele tá difícil, né, Silu? O que você acha? O que é esperado nessa reta final? Porque ouvindo a campanha, eles também falaram de aumentar a campanha de rua, o Tarcísio vai tentar participar do máximo de agenda possível, mas o prefeito pode se recuperar? Como que você vê para esses próximos dias em relação a ele? Olha, cada um tem uma vantagem nessa reta final, entre os 3, né? Cada um tem uma estratégia, eu vejo, bastante diferente em termos de capacidade, né? Então, começando pelo prefeito, ele tem a máquina, né? Ele tem todos os vereadores na rua. Primeiro turno é muito importante, vereadores, porque inclusive no primeiro turno tem mais presença de eleitores por conta do esforço dos vereadores. Então, ele é quem tem mais exército, né? Nesse sentido, para fazer essa reta final. Então, isso é importante. Ele tem, como você disse, o governador. Então, ele tem ali um caminho tradicional de campanha que o possibilitaria chegar no segundo turno. O Pablo Marçal tem a capacidade dele de gerar fatos, né? Ele continua gerando fatos. Veja, ontem mesmo, né, apesar dele não ter criado nenhum fato novo, acabou que ele pautou as considerações finais. Sim. Porque o Ricardo Nunes teve que responder sobre o tal do BO da mulher dele, teve que usar tempo para falar disso, que vinha lá de outro debate, e o Guilherme Boulos teve que apresentar um exame toxicológico. Veja bem, a pessoa tem que apresentar um exame toxicológico no debate da Globo, na reta final, por conta de provocações do Pablo Marçal. Então, ele tem uma capacidade muito grande de pautar, e ele é quem mais engaja na rede social, e ele é quem tem menos limites, digamos assim, para fazer o que... Né? Ninguém sabe o que ele vai fazer daqui até domingo em termos disso tudo, né? Finalmente o Boulos, né? O Boulos ontem teve uma live finalmente com o presidente Lula, vai ter uma caminhada com o presidente Lula no sábado, né? Então ele tem também essa força que não é pouca de um presidente da República que tem muita capacidade eleitoral na cidade de São Paulo, né? Então, acho que cada um aí tem as suas vantagens. Não acho que ninguém está com mais vantagem sobre o outro que você possa apostar. Agora, me chamou a atenção ontem, assim, para corroborar com o Ricardo Nunes talvez não ter executado uma estratégia, foi a frase dele de que tinha acabado a tinta da caneta dele, né? Eu não sou psicanalista, mas acabar a tinta da caneta para um incumbente é meio dizer, estamos servindo café frio, né? Claro que eu estou falando de uma metáfora, eu estou falando de uma leitura, mas assim, isso mostra um pouco quase que de uma desatenção você falar. Né, eu entendo o que ele estava falando, ele queria dizer que ele escreveu muito, de tanto que estavam copiando ele, mas enfim, acho que ele assim, vamos falar, né, ele concorre ali, o Ricardo Nunes, ele foi vereador e vice-prefeito, né, a experiência dele de debate vereador num debate, vice-prefeito também não. E aí ele está concorrendo contra 2 deputados federais muito bons de debate, né, de oratória, nem todo político é bom de oratória, mas tanto o Boulos quanto a Tabata, eles são muito afiados, né? A Boulos já foi candidato a presidente, inclusive, né, gente? São 4 eleições, né? Não é? E contra um Pablo Marçal, que é coach, que vive da palavra e do convencimento. Então, o Ricardo Nunes realmente, assim, esse excesso de debates me parece que foi muito mais negativo para ele, até porque o incumbente é a vitrine. É nele que joga-se pedra. Então, esses 11 debates, sem dúvida nenhuma, foram negativos para o Ricardo Nunes, em termos gerais, não só o da Globo. Acho que ele perdeu muito por ter tanto debate, né? Estrategicamente, acho que foi um problema para ele ter participado desse excesso de debate, né? Porque foi um excesso. E antes da gente falar do Marçal, da postura dele no debate, o que ele
planeja para os próximos dias, teve um fato curioso no debate em relação ao Nunes. Segundo o levantamento do Google Trends, né, a ferramenta de buscas do Google, a ferramenta que consolida, né, as buscas do Google, mostrou que o Nunes ele foi o candidato mais buscado durante o período do debate. Fizeram esse levantamento. A gente até deu uma matéria no site da Exame falando sobre isso. Só que até determinado momento, que foi no quarto bloco, ele era o quarto mais pesquisado, né? Pesquisas relacionadas a Ricardo Nunes. No quarto bloco, quando o Guilherme Boulos fez uma acusação, citou um funcionário da prefeitura que supostamente teria uma ligação com o líder do PCC, o Marcola, uma reportagem do UOL, inclusive, a pesquisa exatamente do termo que o Boulos falou, que era Ricardo Nunes, PCC, Marcola, disparou, e isso fez que o Nunes fosse mais pesquisado. Então, não necessariamente essa pesquisa pelo Nunes foi positiva. Eu queria entender como que você vê o quão é bélico, quão é perigoso uma associação dessa há 2 dias da eleição a um incumbente que teve seus problemas durante o debate, e no momento que ele talvez teve o maior destaque para quem estava assistindo e ficou curioso de pesquisar sobre ele, foi de um ponto que não vai trazer dividendos eleitorais para ele, vai trazer negativo, né? Então, como que você avalia isso? Eu acho que assim, a gente chega aqui ao fim, né? A gente conversou aqui sobre o Nunes ter que falar da mulher, a gente falou sobre o Boulos ter que falar das drogas, mas o Nunes também foi ligado ao PCC durante a campanha toda, desde o início, né? Se fala, e isso não foi uma acusação só do Pablo Marçal, né? Isso foi acusações de vários dos candidatos. Então, essa já é uma marca que estava com ele. Então, eu considero bastante, é bem lembrado você trazer isso, porque é bastante negativo, porque, veja, você criar um fato novo num debate de reta final, as pessoas ficam, né, considerando aquilo politicagem, mas será que é verdade, será que não é? Nesse caso, foi uma acusação que pode sim grudar no Ricardo Nunes de forma muito letal, por ele já ter tido que tratar desse assunto, né? PCC ficou ali entre ele e o Pablo Marçal, né? Os dois eram acusados de PCC. Acho que pode ser bastante negativo para ele essa marca grudar de fato nele, essa questão do PCC, que as pessoas não entendem muito direito o que é, mas tem ali alguma associação, que é a mesma coisa do Guilherme Boulos, né? Que não tem, né? A acusação do Marçal com relação ao Guilherme Boulos era um homônimo, depois ele usou uma internação que não era de droga, era de depressão, enfim, mas ele vai criando um clima que as pessoas acabam, né? É a tal da fake news. Né? Até sobre esse ponto do Boulos, Sila, chamou muita atenção, porque o Marçal a gente acompanhou ao longo da campanha, ele fazendo essa insinuação sem provas de que o Boulos seria usuário de drogas. Começou primeiro voltando lá no primeiro debate da Band, ele falou que apresentaria provas de que 2 candidatos. Imediatamente o Nunes fez um teste ali. Isso. E aí eu lembro, eu e o André, a gente conversando com os interlocutores da campanha do Marcelo Salaro, tá vendo? Olha, eles já até morderam a isca. Então, a gente não entendeu muito bem na época se a atitude do Nunes pegou bem ou não. Mas o que o Boulos fez no debate da Globo, que é o de maior audiência, foi assim que o Marçal ele fez no terceiro bloco uma insinuação de biqueira, né? Exatamente, que o Boulos conheceria as biqueiras, e quem acompanha a campanha ao longo entendeu o que ele estava querendo fazer ali quando ele fez essa afirmação. E aí o Boulos imediatamente na resposta falou assim, na minha rede social, ele tentou mostrar o documento, foi advertido pelo Tralli, que estava mediando o debate, e falou, na minha rede social tem o meu exame comprovando que eu não faço uso, que você tentou me atacar com essa fake news, mas como você vê o Boulos ter apresentado isso? Não é cair também no jogo do Marçal, Sila, ou não? É positivo? Como que você viu essa reação? Porque, inclusive, o deputado foi questionado, né? Se ele não estaria rebaixando também o nível ao entrar, né, apresentar uma prova de uma fake news, né? Então, valia a pena, Sila? A questão é que esse tema está aparecendo nas pesquisas qualitativas. As campanhas têm que tomar cuidado com isso, quer dizer, né? Assim,
entre o risco de você apresentar o exame e o risco disso corroer a sua votação, eles optaram por isso. Eu achei que o Boulos só correu, por falar em risco, muito risco ao mostrar um documento que era uma ação proibida no debate. Ele poderia ter perdido tempo nas considerações finais, o que teria sido muito ruim para ele. Mas eu entendo que ele pesou isso e achou que valia a pena assim mesmo criar esse fato, né? Quer dizer, realmente ir lá e mostrar, o que demonstra mais uma vez o tanto que isso deve estar preocupando a campanha dele, né? Agora, o Marçal, ele fez acusações para todos os candidatos, né? Ele fez para o Datena, tanto é que o Datena acabou jogando uma cadeira nele, né? E ele fez acusações muito graves com a Tabata, né? A começar do pai dela, depois ele começou a mexer com o namorado dela, enfim, né? Sabendo que para uma mulher, né? Então ele pega no ponto das pessoas de uma forma nunca vista, né, gente? Nunca vista. A gente aqui está acompanhando o debate e campanhas há muito tempo, nunca se viu algo parecido no Brasil até hoje, apesar da gente ter tido, enfim, muitas, né, eu lembro sempre do Padre Kelman aqui, né, que fazia um personagem na última eleição. A gente já teve o Cabo Daciolo, né, a gente já teve personagens ali que eram diferentões, né, assim, por assim dizer, né, mas o Marçal, ele vai até as últimas consequências, né, ele estica a corda, né? Ele estica a corda, exatamente, e com resultado, ao contrário de todos esses que eu estava falando, né? Ele realmente estica a corda e eu considero ele muito diferente do Bolsonaro. Não tem paralelo, né? Em que pese os dois se apresentarem como antissistema e como outsiders, o Bolsonaro o Bolsonaro vem ali de um sindicalismo, do exército, deputado, né? Completamente outra postura, né? Ele era mais um brasileiro, digamos assim, né? Mediano, assim. O Marçal não, o Marçal ele pratica isso, né? Essa coisa messiânica da prosperidade, do coach. Ele mistura muito questões religiosas, né? O tempo inteiro na conversa dele, né? Então é bem mais sofisticado, né? Eu considero bem mais sofisticado em termos de linguagem, em termos de estratégia. E falando sobre Marçal e estratégia, ele foi considerado mais contido, né? Até como você colocou, na maioria das vezes mais para o final do debate, né? Quando ele se colocou de uma forma mais agressiva, foi quando ele foi provocado pelo deputado Guilherme Boulos. Mas até a gente estava conversando, eu e a Clara, a gente estava no debate ontem, a gente estava acompanhando da sala de imprensa, e aí a gente comentava que até a forma de se vestir, né? Nos outros debates ele estava mais formal, talvez ele foi com uma camiseta polo. O que essa postura, ele levou a esposa no debate, na coletiva, ele deu a coletiva depois do debate ao lado dela. O que esses nuances, esses secados do Marçal pode dizer para essa reta final? E ele disse na coletiva, inclusive, que a eleição começou agora porque não vai ter o tempo de TV de Nunes, nem do Boulos, e que ele ia ir com tudo nas redes sociais. Então, o que tudo isso pode significar para esse final de eleição? E que vai acabar no primeiro turno, né? Que vai acabar no primeiro turno. Ele faz promessas as mais... Eu vi ele... Assim, ele é muito intencional, né? Ele é zero sutil, o Marçal, né? Zero, não tem sutileza nenhuma no que ele faz, né? Ele é muito intencional. Então, ele sabe que ele precisa conquistar o voto das mulheres, né? Para conquistar o voto das mulheres, ele teria que ser menos agressivo, levar a mulher. Ele desrespeita muito, né? Desrespeitou as mulheres várias vezes durante a campanha, né? Então ele considera que ele respeitando a mulher dele funciona como, né? Não vou nem discutir isso, mas vamos em frente. E acho que ele foi comportado como um moço de que ele representa mesmo, que são esses homens de classe mais alta, escolarizados, se vestem um pouco daquele jeito, né, de camisa polo, né, só faltou ele de colete, porque, tô brincando, gente, senão o nosso público aqui já, foi uma brincadeira, mas enfim, acho que é isso, né, ele foi com um figurino um pouco Dória, né, Ele foi com figurino um pouco Dória e foi cobrado, inclusive, por conta disso durante o debate, porque
ele tem feito, né, uma tentativa de ir para o establishment agora, né? Então ele pediu desculpa, disse que ele teve que chamar atenção, mas que ele não é nada daquilo. Eu já tinha ouvido falar, né, que em reuniões fechadas ele é muito tranquilo, né, com doadores, com empresários, todos esses jantares que ele está fazendo, ele chega lá e fala, não, gente, aquilo é um personagem, eu não sou nada daquilo, eu sou uma pessoa muito tranquila, calma, negociável, eu faço um personagem que é para chamar atenção, mas eu sou... Né? Então, ontem eu acho que ele vestiu esse personagem de fato, e durante a semana, ao indicar 3 secretários, o nome de 3 secretários, que foi na outra semana ainda, né, ele tenta ir para esse establishment, ou seja, não, eu vou fazer um governo equilibrado aqui, tranquilo. Então, acho que o caminho dele, assim, ele é muito transparente até no que ele tenta fazer, né? No sentido da gente enxergar o que ele está tentando ali. Mas ele passou o debate inteiro como antissistema, né? Ele fica denunciando que os outros usam o fundo eleitoral, que ele não usa, que ele não tem tempo de TV, que ele é o único. E isso agrada muito a um determinado eleitor que está cansado da política e que eu chamo a atenção de que é o eleitor que menos usa os serviços da prefeitura. E por isso não se espanta quando ele fala que ele vai construir 1000 escolas olímpicas. Quantos céus tem em São Paulo, gente? É dezena, né? Ele vai construir 1000 escolas. Então, sabe, são umas promessas inexequíveis. E as pessoas não conseguem ter uma relação de isso pode acontecer ou não pode acontecer, não sei, né? Então, 2 milhões de empregos, né? Ele cria uns números que são muito exagerados, mas que quem não usa mesmo o serviço da prefeitura e não tem noção do quanto que tem de escola, quanto que tem de posto de saúde, né? A discussão, por exemplo, do transporte de mobilidade ontem no debate me deixou assim, estupefacta, né? Porque você está discutindo mobilidade e as pessoas estão falando ali de carro elétrico, de dar seta para a direita, de bolsão, né? A gente precisa melhorar o transporte coletivo da cidade, que é como as pessoas todas têm que se movimentar nessa cidade, né? Você não está falando para um público que tem acesso a carro elétrico, quer dizer que né? Então, são discussões muito apartadas da realidade, né? Então, isso me espanta bastante. E acho que o eleitor também está muito confuso, né? Quando a gente vê esse empate triplo, me parece que está uma eleição muito complexa, né? E quando a gente fala de voto útil, está uma eleição muito complexa para o eleitor saber o que ele deveria fazer, porque não está uma luta do bem contra o mal, da esquerda contra a direita, de um projeto contra outro projeto. Tá uma grande confusão que as pessoas não sabem quem é do PCC, quem é drogado, quem bate na mulher, quem estupra não sei quem, quer dizer, tá muito complexo. E por conta disso, eu acho que o Pablo Marçal tem mais chance de chegar no segundo turno, porque eu considero que a gente vai ter uma grande abstenção, tem uma possibilidade de ter uma grande abstenção nesse domingo. A abstenção já tem aumentado, né? Imagina, na eleição de 1989, que foi a primeira da redemocratização, a gente teve 12%, né, de não voto. Hoje, 40% de não voto é uma coisa normal, né? O João Dória perdeu dos brancos, nulos e abstenção. Já em 2016. Em 2020, ok, teve a pandemia, foi uma abstenção recorde. Esse ano... eu acho que tem vários motivos para a abstenção, né? O primeiro deles é que é muito fácil você justificar o voto, né? Depois da pandemia, você entra ali num aplicativo na internet e justifica o seu voto tranquilamente. O segundo motivo, e aí por isso que eu acho que beneficia ao Pablo Marçal e prejudica ao Nunes, é que você pagar a multa é mais barato do que pagar o transporte coletivo para ir votar. E o preço do transporte coletivo, lembrem que lá na eleição de 2022, a maioria das capitais liberou o transporte coletivo, foi gratuito exatamente porque do primeiro para o segundo turno, né, o PT
que tem os eleitores mais pobres, acaba, os outros partidos, Bolsonaro, no caso, se beneficiava disso, tanto é que fez uma tentativa de supressão de votos. Né? Então, essa ida do eleitor mais pobre para o local de votação, ele é dificultado por várias questões, né? Seja pelo preço do transporte, seja porque o sujeito às vezes tem que até trabalhar no domingo, seja pela complexidade mesmo da pessoa não saber em quem votar. Mulheres faltam mais do que homens, mas de forma geral o eleitor do Nunes é que provavelmente vai comparecer menos, que é o eleitor de maior baixa renda. O eleitor do Marçal de alta renda, ele costuma comparecer mais ao local de votação. Então, eu acho que isso pode ser, e aí quando a gente fala de pesquisas, né, que eles já estão criticando resultados de pesquisa, como a pesquisa, como a eleição, ela é em cima de votos válidos e não, né, ela não leva em consideração abstenções, brancos e nulos, acaba que provavelmente o Pablo Marçal, por exemplo, vai ter mais votos, pode ter mais votos do que está apontado na pesquisa hoje. Então, acaba que os institutos de pesquisa vão ser responsabilizados por isso na segunda-feira em São Paulo e talvez em outras capitais, né? Porque a gente, a pesquisa que dá certo mesmo, gente, né? E esse ano, eu não sei nem se vai ter. No ano passado não teve no primeiro 2022 não teve no primeiro turno, porque lembra que o resultado saiu muito rápido e aí os institutos não fizeram. Mas é a pesquisa de boca de urna, porque é a única pesquisa que ela pega o eleitor que foi de fato votar, porque não adianta o eleitor querer votar se ele não vai votar. Né? Na pesquisa de boca de urna ele já votou, então você só vai pegar eleitores que de fato votaram. Então a pesquisa de boca de urna, ela em geral, ela é muito mais acertada do que as pesquisas que vêm antes, né? Então acho que pode ter essas mudanças e de novo, né, o voto, a abstenção pode beneficiar o Pablo Marçal nessa reta final, na minha avaliação. Ô Silas, só aproveitar esse ensejo de você falar dos votos válidos, das intenções de voto, eu queria que você explicasse um pouco mais detalhado para quem está nos assistindo, né? Porque até a gente aqui na Exame, pelo menos até hoje, a todas as pesquisas que a gente está divulgando, a gente está dando destaque para as intenções de voto, mas os institutos já estão fazendo cálculo de votos válidos. Então explica para a gente essa diferenciação, até para ficar claro para quem está nos assistindo. Então, os votos válidos você tira o não voto, né, que são exatamente os nulos, os brancos, quer dizer, quando você... Tem muita gente que acha que se vota nulo, ela acaba beneficiando um ou outro candidato, ela não beneficia ninguém, ela simplesmente não votou. Então, esses votos não são levados em consideração. Alguns institutos, sim, André, você tem toda a razão, já estão fazendo mas é uma projeção de voto válido, né? Não é exatamente o que... E até porque a pesquisa não é para acertar, né, gente? A pesquisa é para dizer o que está acontecendo hoje dentro daquela, né, daquele momento da campanha. Então, e hoje em dia, né, muito mais do que em outras eleições, eu costumo lembrar, por exemplo, né, não sei, muita gente aqui talvez nem vocês lembrem da eleição do Lula e do Collor. Não lembram, né? Foi essa de 1989, mas vou contar aqui para vocês. Naquela eleição tiveram 2 fatos que mudaram o resultado, tiveram capacidade de mudar o resultado da eleição. Um foi uma filha do Lula, que foi, enfim, soube-se que o Lula teria pedido para a mãe dessa menina abortar. Né? Então, veio esse assunto para a campanha, foi no programa do Collor esse assunto, da mãe da menina, e, enfim, isso foi um choque para a população brasileira. E o segundo fato foi a edição do debate da Globo, porque exatamente esse último debate, ele foi editado para passar no Jornal Nacional e até hoje fala-se que a edição foi em favor do Collor e não em favor do Lula. Enfim, o Collor ganhou a eleição. A gente está falando de 2 fatos. Hoje você tem 50 fatos capazes de mudar
um resultado de uma eleição na reta final. Esse estudo foi feito, por exemplo, na eleição já da Hillary e do Trump nos Estados Unidos. 50 fatos capazes de mudar a eleição do dia anterior para o dia da eleição. Porque as informações correm muito rápido na internet. Então você não pode dizer hoje o que vai acontecer amanhã, porque não aconteceram as coisas que vão acontecer amanhã. O que a gente tem são tendências, evidentemente, né? E eu quero chamar a atenção para as tendências de eleitorado, já pensando um pouco em segundo turno, de o que os candidatos conquistaram durante essa eleição. Começando já pelo Pablo Marçal, do que ele não conquistou, né? O Pablo Marçal está fazendo uma conta de chegar ao segundo turno, né? Então, na conta de chegar ao segundo turno, eu diria que ele foi eficiente, porque ele tem, de fato, qualquer candidato que tem 20% tem chance de chegar ao segundo turno. Então, ele conquistou isso e ele tem isso cristalizado. No entanto, ele fez isso às custas de uma rejeição recorde. Ele conseguiu passar o bolo de rejeição, que parecia muito difícil, né? Eu diria que ele foi campeão nisso, porque não era fácil passar o Boulos. Até porque a rejeição do Boulos é uma rejeição de 4 eleições, né? Exato, mas que é muito alta, né? E o Marçal conseguiu passar. Veja, entre as mulheres ele tem 59% de rejeição em algumas pesquisas públicas divulgadas ontem. Então, isso é um impeditivo de você ganhar um segundo turno, né? É claro que o segundo turno é uma outra eleição, porque o segundo turno é uma batalha de rejeições. O segundo turno você não vota no candidato que você quer, você vota contra o candidato que você não quer que ganhe, né? É por eliminação o segundo turno. Então, acho que ele está fazendo essa conta de, então eu vou para o segundo turno e mesmo com essa rejeição eu vou ter ali, digamos que vai ele, eu vou ter ali votos da Tabata, do Nunes, certamente, do Datena, e como o Boulos também tem rejeição, eu vou conseguir chegar lá, mas eu acho que é uma aposta bastante arriscada essa dele, né? Porque ele tem uma rejeição de fato grande para poder lidar ali na frente, né? O Boulos fez o contrário, né? O Boulos foi tentando administrar, conseguiu não aumentar a rejeição dele, então eu diria que ele vai bem posicionado, apesar de ter uma rejeição muito alta. Então, por exemplo, se ele for ao segundo turno com o Ricardo Nunes, eu vejo muita possibilidade do Ricardo Nunes se dar bem nesse segundo turno, exatamente porque ele é o que tem menor rejeição entre os três, não ampliou a rejeição dele, apesar de terem batido tanto nele, ele não ampliou a rejeição, e ele conquistou ali votos na periferia, no eleitorado. E tanto Boulos quanto Nunes, eles têm ali um equilíbrio entre homens e mulheres e uma boa distribuição no eleitorado. Isso é bastante importante, né, para você ganhar uma eleição. Você não ganha uma eleição só com um nicho, né? Então, eu vejo que vai ser um segundo turno bastante interessante, seja lá quem for, né? Porque se forem Marçal e Boulos, os dois com uma rejeição grande, é interessante olhar que os eleitores do Nunes podem migrar para o Boulos também, não é? Porque não é um eleitor radicalizado na direita, esse eleitor do Nunes. Então, pode ter uma distribuição, né? Não é óbvio que todos os eleitores do Nunes vão para o Marçal, nem vice-versa, né? Os eleitores do Marçal iriam para o Nunes, né? Isso eu não tenho dúvida de que um eleitor do Marçal não vai para o Boulos, então por isso que eu acho que no segundo turno, se for entre Boulos e Nunes, eu ainda considero que o Nunes tem uma vantagem. Se for entre Boulos e Marçal, é uma incógnita. E se for entre Marçal e Nunes, pode acontecer, gente. Pode acontecer. E aí vai ser uma eleição única, né? Com 2 candidatos de direita, e aí, no caso, o Nunes vai ter que ir mais para a esquerda. Né? Ele vai ter que, né, um vai radicalizar bem para a direita e o outro vai ter que ir mais para a esquerda. Então, acho que vai ser... Veja, gente, de tudo que a gente falou aqui, eu estava lembrando do nosso primeiro programa, né? No primeiro programa, a minha visão era de que a gente teria uma eleição tradicional entre um incumbente e um candidato de oposição, sendo o candidato de oposição com muita rejeição e um incumbente desconhecido, né? Então, eu tinha muita
né? O cenário parecia muito desenhado. Aí veio o Pablo Marçal, que ninguém conhecia, que era uma incógnita, que muita gente apostava que de fato ia crescer, mas ninguém tinha certeza disso, porque, enfim, era muito mais uma vontade, eu acho, de algumas pessoas do que uma certeza. O jogo dele deu certo, né? Mas, assim, o que a gente falou aqui no primeiro dia se mantém e vai se manter, na minha visão, até o final. Vai ser a campanha mais emocionante do Brasil. Não tem campanha mais emocionante do que essa e vai ser com emoção até o último minuto. Então, nisso aí a gente acertou desde o começo e vai viver isso até o final. E a gente está aqui falando muito do Nunes, Boulos, Marçal, mas a Tabata, durante a semana a gente também fez conversas com a campanha dela, e eles falaram que queriam, que nesse debate da Globo, aproveitar o primeiro bloco para deixar a deputada com o maior tempo de tela possível. E isso aconteceu, porque ela fez uma primeira entrada com o Nunes e depois foi chamada pelo Boulos para o confronto ali de temas livres com ela, então ela ficou um bom tempo, um tempo considerável, onde ela fez ataques ao Nunes, mas também tentou explorar contradições do que ela chamou do candidato do PSOL. E eles estão apostando, se lá numa arrancada, ela vem de fato, se a gente pegar o agregador, ela tá ali com 2 dígitos já, mas você acredita que é possível uma arrancada nessa final, faltando 2 dias pro primeiro turno? E até acrescentar, Clara, a conta que a campanha fez, que passou pra gente, foi o seguinte, né? Ela tá, no Datafolha ela apareceu com 11, se eu não me engano, 11 ou 10%. Isso, 11. A conta deles é que, inclusive, amanhã a gente tem Datafolha, Quest, Futura, tem algumas pesquisas ainda que vão ser divulgadas no sábado. A conta deles é que se ela chegar nessas pesquisas com 14, 15%, o discurso de que ela é a única candidata que derrota tanto o Marçal quanto o Nunes em comparação do Boulos nas pesquisas de segundo turno, pode ganhar força. Então, será que esse é um número mágico mesmo? Ou você acha que é muito difícil dentro desse cenário mais cristalizado? Olha, seria, mas crescer 5 pontos ou 4 pontos em 2 dias é bastante inusual. Né? Pode acontecer? Pode. Não vejo um motivo para acontecer. O fato dela ter ido bem nos debates né? E acho que ela foi, assim, em termos estratégicos, a Tabata sempre vai bem nos debates. Você falou, né? Ela tem muito essa lógica de que o início dos debates é o que tem maior audiência e ela está certíssima. Os 10 primeiros minutos dos debates, no mundo isso, são os de maior audiência. Então, quando você vê uma campanha americana, por exemplo, né, que lida muito com isso, até porque os debates lá não são essa coisa engessada de pergunta, 40 segundos, resposta, isso, aquilo, eles fazem muito mais banco de horas. Você vê os candidatos tentando ocupar aqueles 10 minutos com todas as suas mensagens-chave, assim, é bem objetivo. A Tabata fez isso no debate do UOL e da Folha, que tinha banco, ela fez isso perfeitamente, ela fez isso muito bem, ela ficou pedindo a palavra e dando as mensagens-chave ali nos 10 primeiros minutos. E ela fez isso no debate da Globo também. Eu entendo que a Tabata... né, eu não quero dar resultado aqui, nem dizer o que vai acontecer, mas um pouco fazendo uma análise. A Tabata, se ela conseguir chegar acima dos 2 dígitos, é uma vitória extraordinária para ela, que é uma política muito jovem, né? E nem toda campanha a gente é para ganhar. Tem campanha que você não tem espaço para ganhar, não importa se você é o melhor. Infelizmente é assim a vida, tem a agenda da sociedade, tem a estrutura das campanhas, e a Tabata entrou aí nessa eleição com uma estrutura, né? Ela tentou trazer o Datena, o PSDB, ela acabou fazendo ali uma coligação dentro do próprio partido, enfim, ela não conseguiu ter uma estrutura política para entrar na campanha, nem financeira. Então, acho que ela fez muito com o que ela tinha né, nesse sentido. Se acontecesse, de fato, dela subir, ela poderia falar de voto útil, mas eu acho que é bastante difícil. E o voto útil ela pode até perder na reta final, exatamente por essa lógica dos eleitores que não querem o Marçal, né? Então, um eleitor... da Tabata, ele pode migrar para o Boulos e pode migrar para o Nunes, né? Ela é uma candidata progressista, mas ela é uma candidata bastante de centro, então ela tem eleitores
que podem migrar para os dois lados. Então, o pânico do Marçal, eventualmente, de voto útil, e eu vejo já essas conversas nas famílias, nos grupos de quali, você tem já... porque o que é o voto útil? O voto útil é você adiantar o segundo turno para o primeiro, porque o primeiro turno é para você votar em quem você acredita. Né? É o segundo turno é que você só fica com 2 opções. O voto útil é exatamente isso, é você adiantar o segundo turno no primeiro. Então, eu já voto em alguém para impedir que o outro vá. Né? Então, nessa lógica, ela poderia até perder alguma força na reta final. A gente vai ver bastante o efeito disso nessas pesquisas de fato que você falou, né, André? Nessa reta final aí, ela pode ainda dar uma subida e os eleitores dela podem se entusiasmar. Então, é emoção até o final, como a gente falou. Tudo pode acontecer na eleição de São Paulo, gente. Tudo pode acontecer. A gente tem outras praças aí que tem também empates, né? A gente tem o caso de Fortaleza, que está super embolado, né? A gente tem o caso de Teresina, embolado, Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte a gente já estava um pouco vendo esse cenário, né? Aqui nós, desde o começo, de que o prefeito tinha uma capacidade, né, de crescimento ali, porque eu sempre falo, gente, nessa campanha principalmente vai ter um grau de reeleição, na minha avaliação, bastante alto, gente. Nunca aconteceu... e acho que no mundo, né? A gente acompanha eleições no mundo inteiro aqui, né? Nunca aconteceu de você ter um envio de recursos desse nível diretamente para prefeituras. Hoje, né, quando a gente fala aí do poder do presidente ou do governador nas campanhas, ele já foi muito maior. Por quê? Hoje, o parlamentar ele manda essas emendas diretamente para o prefeito. Então, as inaugurações de obra, quem fez a obra é o próprio prefeito, não é mais o governador, não é mais o presidente que vai lá levar recursos para o município. Né? Isso já vem acontecendo há alguns anos. Então, os prefeitos estão com muito poder nesse momento, além de estarem com muito caixa, eles têm o que mostrar, porque eles acabaram fazendo e foram eles. Né? Eles não precisam dizer que foi o presidente, quero agradecer aqui que me trouxe, o governador. Não teve mais isso. Então, acho que os incumbentes realmente eles se beneficiaram bastante desse cenário que é completamente novo. Mas você falou em surpresas, Silas. Essa semana, o Datafolha... que saiu na ontem, né? Quinta-feira. Ele mostrou o Ramage crescendo 11 pontos numa disputa que a gente estava dando como praticamente certa que o Eduardo Paes, que é o atual prefeito, ia ser reeleito. E o debate do Rio, assim, a gente tinha uma expectativa de que o debate de São Paulo na Globo a gente ia ver cenas como a gente infelizmente viu em outros debates, tinha uma preocupação, e no fim foi um debate morno, né, para usar uma expressão civilizado. Normal, como tem que ser, né? Exato, aí ficou todo mundo desapontado, ninguém bateu em ninguém. Em compensação, o do Rio foi muito quente. Sim. E a gente viu, ao longo, pegando o primeiro programa pra cá, a gente sempre trouxe, essa eleição municipal não é sobre Lula e Bolsonaro, por mais que essas forças queiram. Só que duas coisas me chamaram a atenção no cenário do Rio, que é o Paes, e aí eu queria te perguntar nesse sentido, se você vê se de fato a Ramagem pode crescer nessa reta final a ponto de tensionar para um segundo turno, de haver um segundo turno no Rio de Janeiro. E também o Bolsonaro, logo depois do debate, disse para os seus seguidores que nem assistiu, nem no Rio, nem em São Paulo. E ele foi um personagem principal, assim, o tempo todo, o Ramage. Bolsonaro sendo Bolsonaro, né? E o Ramage, o Amorim, que é Sim. aquele que inclusive quebrou a placa da Marielle, eles ali trazendo a figura do ex-presidente. E o ex-presidente parece não estar
nem... Mas ele se dedicou bastante à campanha do Rio. Ele tem, inclusive, justificado que não participa da de São Paulo porque ele está na do Rio. O Rio é o berço eleitoral dele, né? O Rio é o lugar eleitoral do Bolsonaro, portanto, de alguma forma é natural que ele participe mais lá. Acho que o cenário do Rio é típico cenário de um incumbente ou de um candidato que sai muito em cima e depois é desgastado, né? Então, você sai muito em cima e é desgastado. Veja, a votação do Eduardo Paes, ela é absolutamente impressionante, né? Mesmo ele tendo caído e mesmo Ramagem tendo subido, né? Então, o caminho dele para uma vitória, ele continua bem pavimentado, né? O que pode acontecer com ele é ter que enfrentar um segundo turno, e eu acho que isso é bastante comum de acontecer em cenários em que o eleitor fala: deixa eu olhar mais um pouco, vamos dar um castigo aqui, sabe? Pro candidato. Eu não vou te dar um primeiro turno, vamos aqui discutir mais coisas, se compromete aqui com umas coisas, você está realmente ligado aí com a Lava Jato, quem que está por trás de você, deixa eu entender, vamos conversar mais, né? O eleitor faz isso de vez em quando com os candidatos, e sem dúvida nenhuma que o Bolsonaro teve um peso, sim, na eleição do Rio de Janeiro, teve sim um peso. Nesse caso, mas não por ser presidente, por ser uma liderança do local, né, que representa um lado da política ali, né? Então, eles jogaram o Eduardo Paes para o outro lado. O Eduardo Paes tem ali, né, uma coligação gigantesca, né, em que ele tem vários tipos de apoio, mas eles estão jogando ele para a esquerda por ter um candidato de direita em ascensão. Né? Sendo que o Eduardo Paes, para ser um candidato de esquerda, precisa, mas enfim, mas é a conta que o eleitor faz, né? Ele vai se colocando em alguma caixa para ele poder até justificar por que as escolhas dele, né? E a gente tem hoje, né, um eleitorado muito mais ideológico, né? A gente falava aqui nos primeiros programas do fato da campanha para as prefeituras ser uma campanha, né, antigamente a gente falava mais administrativa, né, mais sobre a cidade, né? Em algumas capitais foi a respeito disso, em algumas cidades foi a respeito disso, mas em muitas, pelo clima de polarização que a gente vive hoje, acaba que as pessoas procuram até nos candidatos quem me representa com relação à polarização, né? Quem que me representa para ser contra tudo que está aí, por exemplo, né? Então, em algumas capitais, em algumas cidades, a gente vai ver o reflexo disso, mas isso não é exatamente a presença ou não de uma figura nacional, né? Tanto é que em São Paulo acabaram que as figuras nacionais nem tiveram peso, teve peso sim, importante na campanha do Ricardo Nunes, o governador Tarcísio, que, enfim, muitos analistas já falam, se o Nunes não for para o segundo turno, é uma derrota do Tarcísio. É uma derrota do Tarcísio, por outro lado, eu entendo que o governador Tarcísio, ele se colocou como uma liderança. Não ele não era, né? Quer dizer, me entendam, não era uma liderança política, ele era uma liderança política abaixo do Bolsonaro. E agora ele se colocou como uma liderança política grande, né? Assim, eu lidero. Sendo o grande cabo eleitoral do Nunes. Sendo alguém que tem palavra, que se coloca, né? Então, eu não vejo... claro que num primeiro momento isso vai ser uma derrota dele, vai entrar na conta dele, mas eu entendo que como atitude, como pode ser que ele tenha algum... Enfim, não um ganho, mas ele consiga lidar com isso ao longo do tempo, até porque a eleição dele é só daqui a 2 anos, vamos lembrar, né? Mas Sila, se pro Tarcísio pode ficar nesse meio termo, assim, né? Nem ganha, mas ele se colocou. E pro Bolsonaro, se o Nunes perder, o Bolsonaro perde? Ou por essa postura mais ausente ao longo da campanha, não, e ele tem ali o Marçal? Ele pode ser culpado, né? Ele pode ser culpado, porque ele foi chamado, inclusive, pelo Tarcísio para entrar na campanha e não quis, né? Literalmente, ele não quis entrar. E ele poderia, se ele entrasse firme na campanha do Nunes, talvez ele tivesse esvaziado bastante o Marçal, mas ele ficou ali
Uma postura meio dúbia. Ele botou um pé em cada canoa, né? É. Então, porque exatamente ele ficou temeroso de entrar numa canoa que pudesse estar furada. Mas aí, de novo, liderança, né? Então, acho que um derrotado na campanha de São Paulo, em qualquer que seja o resultado, claro que depende ainda do que vai acontecer no segundo turno, pode ser o próprio Bolsonaro, por não ter se posicionado e perder espaço. Perder espaço para o Tarcísio, perder espaço para o Marçal, perder espaço para o Lula, né? Para o Lula também, se o Boulos não for para o segundo turno, é uma derrota. Ele também fez a mesma coisa. Sim. Ele não se colocou aqui, ficou, né, pelo que a gente sabe de bastidor ali, a campanha do Boulos foi bastante difícil nesse sentido, né? Você equacionar ali o PSOL com o PT, com as decisões pessoais do candidato, não foi fácil chegar até aqui, né? Na campanha do Nunes, idem, né? Porque tem ali várias lideranças, né, que tiveram que ser contempladas. Então, é da vida política isso, mas não sei se eu já contei para vocês aqui do Fogo Amigo já, né? Não? Não. Toda palestra que eu dou sobre marketing político, eu começo com uma foto de um italiano, assim, ele está com um cigarro na boca, assim, ele é bem charmosão. E aí eu falo, vocês conhecem essa pessoa? E ninguém conhece. Bom, ele chama Ítalo Balbo. Ele é considerado a primeira vítima do Fogo Amigo. Ele era um piloto italiano que morreu porque uma força do lado dele na Primeira Guerra atirou no avião dele, o avião dele caiu. Então isso é o fogo amigo, né? Quando o tiro vem do seu lado. E eu faço isso porque eu considero que o grande risco das campanhas, as campanhas perdem por causa do fogo amigo, não é por causa do adversário, é por conta do que acontece dentro da campanha, né? Sua incapacidade de conseguir executar uma estratégia até o final por causa das pressões e de uma certa confusão interna. Então, isso não falta nas campanhas maiores aqui de São Paulo, aparentemente. A gente está caminhando para o final, acho que a gente vai poder conversar muito no domingo, no dia da live, Sila. Acho que o meu último ponto é mais olhando para o Brasil como um todo, para além de Lula ou Bolsonaro, olhando mais para as forças políticas, para os partidos, né? Quando a gente olha para um mapeamento que a gente fez aqui, Clara, olhando as disputas que tem, tanto que caminham para uma vitória em primeiro turno, segundo as pesquisas, quanto disputas de segundo turno, a gente vê uma predominância de partidos de centro, de direita, e a gente vê em quantidade muito menor o próprio PT e outros partidos mais à esquerda, ou candidatos como Eduardo Paes, que não é à esquerda, ele é um candidato de centro ali, mas é apoiado pelo Lula, vencendo. Isso tem o que isso pode significar para as eleições de 2026, olhando do ponto de vista que os prefeitos, eles são importantes, prefeitos, vereadores, são importantes para eleição de deputado federal, né? Não pensando em presidenciável, porque se a gente for fazer a comparação, a eleição municipal, a última para o PT, foi uma das piores dos últimos anos da história do partido, se eu não me engano. E ainda assim, na eleição presidencial seguinte, o PT conseguiu eleger o presidente. Então, o que pode representar mais para a configuração do Congresso Nacional, essa correlação de forças, fortalecendo ainda mais o Centrão, que já está muito fortalecido. Você já respondeu. É um fortalecimento do Centrão exatamente por essa questão que eu falei das emendas, né? Sim. Eu não vejo esses resultados serem ideológicos, né? Porque se você pensar no resultado de eleição do presidente Lula no Nordeste e a configuração que você tem hoje dos candidatos possíveis eleitos agora, que podem ser eleitos nesse domingo, uma coisa não cola com a outra. Agora, quem mais recebeu emendas foram os candidatos, né? O Congresso é dominado pelos políticos de centrão, foram os políticos de centrão que mais tiveram acesso à emenda, foram os políticos de centrão que mais mandaram emendas para suas bases, portanto, eles reforçaram esses candidatos ali, além do fundo eleitoral, né, gente? Sim. Você tem os partidos do centrão liderando ali o fundo eleitoral, e hoje quem manda na política são os políticos, né? Ao contrário do que acontecia. Quando você tinha as doações empresariais, você tinha ali, os empresários dominavam
à política, em todos os sentidos. Hoje as doações dos empresários, elas são importantes ali para uma campanha tipo, né, quando é um candidato quase sem partido, como é o caso do Marçal, ou uma candidata como a Tabata, que realmente precisa de recursos, que tem pouco acesso ao fundo eleitoral. No mais, veja, uma campanha como a do Boulos, ele recebeu 30 milhões, né, de fundo eleitoral. Do PT, do Nunes, idem, e em todas as cidades a gente vê isso, né? Então, os partidos que mais têm fundo eleitoral são os partidos do Centrão mais o PT, né? Mas especialmente os do Centrão ali. Então, juntando as duas questões de verba, para mim ela é muito mais um resultado aí financeiro do que um resultado ideológico nesse sentido. Eu acho que vai ter muita leitura de um resultado ideológico, mas eu enxergo muito mais uma capacidade de... enfim, campanha é muito sobre dinheiro também, né, gente? Sim. Campanha é muito sobre dinheiro, não só, né? Campanha é sobre tempo, dinheiro e gente. Mas dinheiro faz uma diferença e na prefeitura faz muita diferença, obviamente, né? Queria agradecer a Clara por participar desses programas no primeiro turno. No segundo turno vai ter mais. Nossa. Agradecer a Cila. Até domingo, Cila. Foi muito bom estar com vocês nesse primeiro turno e domingo estaremos aqui, gente. E obrigado a vocês que nos assistiram até aqui. Domingo estejam com a gente. E agradecer você, vou repetir as palavras da Cila, e volte aqui no canal da Exame no próximo domingo, dia 6 de outubro, a partir das 17h30, 5h30 da tarde. Vamos começar conversando, as urnas, a votação vai ser encerrada às 17h, a apuração normalmente começa meia hora, 40 minutos depois, depende muito da velocidade do TSE, mas acredito que quando a gente entrar no ar, já vamos ter pelo menos alguma porcentagem de urna, mas vai ter muita coisa para conversar, né, Cila? E apuração de município, ela é bem mais rápida, né? Sim. Então, até domingo. Pedir antes para você curtir esse vídeo, compartilhar e não esquece de ir no link da nossa live, salvar o link, curtir e ativar o sininho para você lembrar no domingo de acompanhar aqui na Exame a apuração. Até mais.